Qual é a sua próxima viagem dos sonhos? Eu estou aqui conversando com essas duas moças que fizeram uma viagem muito, muito especial. Foram para Suíça. Estão conosco aqui a Isabela e a professora Ariane, que chegaram agora. O nosso reencontro, desde que chegaram, a gente não tinha tido oportunidade desse nosso encontro. Estamos aqui principalmente para quem está nos assistindo, para que eles saibam o que vocês mais gostaram desta viagem para a Suíça. Estamos iniciando, é o primeiro IEcast, é o primeiro de muitos que a gente ainda vai fazer nessa tarde especial de novo, com a Isabela, estudante do oitavo ano da nossa escola do Instituto Educacional de Passo Fundo, e a professora Ariane Pazinato, coordenadora do Funde 2 e do ensino médio. Tudo bem com vocês, gente? Tudo Tudo. bem, um prazer estarmos aqui para poder trazer um pouquinho da nossa experiência, do que a gente vivenciou aí nesses dias na Suíça, Tudo né? bem, Isa? Tudo. Tudo? Aê, muito bom. Qual foi o propósito dessa viagem? Deixa a gente entender um pouquinho o que aconteceu, por que foi realizado. Bom, a gente foi junto, me ajuda a complementar, né, Isa? A gente foi aí desse movimento da cidade educadora, né, junto com a prefeitura municipal aqui de Passo Fundo, com a Secretaria de Educação, para que a gente pudesse oportunizar aí a esses estudantes esse movimento, né, educacional, levando um pouco da nossa cultura aqui, interagindo com a cultura que a gente acabou conhecendo aí durante os espaços, os momentos que a gente foi vivenciando dentro de Genebra, depois de Berna, que é a capital da Suíça, onde é que a gente pôde visitar vários espaços muito importantes. E além dessa vivência aí desses espaços, oportunizar aos estudantes uma apresentação de espaços educacionais aqui de Passo Fundo que buscam a inovação, que buscam fazer a diferença. E a Isa, né, Isa? O que que tu apresentou lá para... Eu apresentei um pouco sobre a nossa escola e também um pouco sobre a história da nossa escola. A história do IE. Do IE. Que bacana, hein? Que experiência bacana, né? E quais eram as suas expectativas, Isa, para a viagem? Eu tava esperando ser bastante legal. Aham. A gente aprender bastante sobre a história de Genebra e poder falar bastante sobre o que a gente experienciou lá depois também. E também poder espalhar um pouco da nossa cultura por lá, né? Pra eles conseguirem também ver o jeito brasileiro, né? Mas acho que ele tava esperando também visitar bastantes lugares, o que a gente visitou, e conhecer bastante sobre os lugares. E teve um período de preparação. Sim, Quantos meses isso aconteceu? acho que foi 3 meses, 4. 3 meses mais intensos, né, Isa, É. que a gente se encontrava toda semana. Então, toda quinta era um momento de encontro, onde nós também participávamos junto com os estudantes da prefeitura. Então, era um momento de a gente estudar inglês, da gente aprender um pouquinho mais sobre a cultura lá da Suíça, entender em que momentos nós podíamos falar inglês, em que momentos tínhamos que dominar um pouquinho o francês aí, porque as pessoas não saberiam dominar o inglês. Então, a gente foi aprendendo um pouquinho junto, né, Isa? E valeu a pena esse período de preparação? Acho que Foi sim, importante também? ajudou bastante, até na hora da apresentação, e para conseguir falar com as pessoas, tipo, na rua, essas coisas. Muito bom, muito bom. Eh, comida, foi um desafio, não, durante esse período? Por lá? Um pouquinho, né? É, tinha uns restaurantes que a comida era um pouco apimentada, mas Aham, a comida sempre estava boa a comida. é. É diferente do Brasil, né? Sim, A gente não pode negar que a comida lá, brasileira é, acho que uma das melhores aí, né? Mas conseguimos experimentar aí alguns pratos diferentes, mais típicos deles, né? Tivemos a oportunidade aí de ir em alguns restaurantes ao meio-dia, principalmente, onde tinha uma espécie de buffet. Mas é um buffet meio que orientado. Então, você escolhia dos 3 buffets que tinham aí disponíveis, qual deles você queria consumir. E aí tinha alguns buffets que tinham carne, onde o preço desse prato era bem mais alto, comparando os outros. Alguns com mais verduras, então, para pessoas que são mais vegetarianas. Então, tinham 2 ou 3 opções em todo o restaurante que a gente ia. Chegaram aí no McDonald's? chega, a Sim. gente foi 2 vezes no Mac. Isso. E tem o mesmo gosto? Acho que é um pouco diferentes. É que um a gente foi no Mac da Suíça e o outro a gente foi no Mac lá da França, né? Então foi dois Como diferentes. assim, França? Porque no dia Domingo. domingo, No domingo. no domingo a gente foi a Chamonix, Aham.
nas montanhas, no Mont Blanc, acho que é. Isso. E lá a gente, de meio-dia, comemos no McDonald's também. Para ser mais Bem rapidinho, né? bacana. Para É pra. aproveitar o tempo que nós estávamos lá, como era só um dia, né? A gente aproveitou e fomos no Mac para ser um almoço mais rápido, um lanche, para depois a gente poder curtir o restante do dia Então, nas. deu para pisar em Uhum. solo francês também, é Deu, isso? Deu. É? E deu. solo francês bem gelado, né, Isa? Sim, Que bacana. E a neve, foi experiência bacana? eu gostei bastante. É. A gente conseguiu até pegar a neve, né? Tem o vídeo. Aham. Mas a neve eu achei que era. Eu achava que ia ser um pouquinho diferente, achei que ia ser mais gelada, mas como eu tava de luva, eu não senti tanto gelo da neve. Mas foi bem legal, né? Experiência bacana, né? Sim. Quando a gente olha a neve, a gente parece que ela é durinha, né? E ela é molinha, ela vai Sim, se ela vai. desfazendo na mão, né? É tipo aquelas areia que quando tu pega, ela amolece. Tipo, se tu pega, ela fica dura, e quando tu solta, ela dá uma amolecida. Tipo, Isso. É tipo isso. tem que Aham. apertar pra ela ficar mais durinha. Exato. Que bacana, que E o bacana. importante aqui também, acho que vale ressaltar que além de a gente pisar na neve, tocar na neve, tivemos aí a oportunidade de vivenciar a queda da neve, né? E Não foi Olha a grandes. só, que gente viu especial. a neve quando a gente tava caindo, a gente tava meio fraca, mas a gente conseguiu ver ela caindo, tava bem fraquinho. Isso. Então foi uma experiência única, assim, de poder vivenciar as três experiências, né? De pisar, de tocar e de vê-la caindo ao mesmo tempo, né? Muito bom. E como é que Todos os foi? estágios. Perdão? Todos os estágios da neve. Todos os estágios. Que chique, que chique. E como é que foi a apresentação do IE que você fez lá na. Foi na prefeitura? Foi na prefeitura. Quem estava lá presente? Quem que acolheu vocês? Foi a prefeita A Cristina Cristina Quistos. Kitsos. Isso, Quistos, desculpa. Kitsos. E E aí, junto com ela, a gente teve também a participação do vice-cônsul brasileiro que reside lá na o Suíça, ele também, Evaristo. o Evaristo, né? Ele Evaristo. veio lá assistir a apresentação junto. E aí tinham ainda os assessores aí da prefeita que também acabaram acompanhando a apresentação dos estudantes. Você fez em português. Não, a gente apresentou em inglês Não tudo. acredito. Tudo? Sim, É mesmo? E foi tudo em como é que inglês. foi? Eu tava um pouco nervosa antes da apresentação, mas assim, ele que eu fui apresentar, eu fiquei tranquila, mas foi, foi mais difícil antes da preparação, Aham. mas na hora de apresentar foi bem tranquilo. Foi uma apresentação de quantos minutos? Mais ou menos sim, 5 minutos. E onde foi? na prefeitura. Na prefeitura. E valeu a pena? Falei, É? Bonito lá? sim. Tem salas que são reservadas porque ela era um lugar onde pessoas viviam. E algumas salas foram reservadas para manter a antiguidade e outras foram reformadas, Uhum. para modernizadas. E a gente apresentou em uma dessas salas mais antigas. E eu achei muito bonito. E também os quadros, essas coisas, achei muito bonito. O chão ainda, né, era O antigo, chão né? também, Então a era um gente chão de madeira. caminhava, fazia barulho. Isso, é. Mas era um espaço logo na entrada da prefeitura, então, que a gente podia. Uhum. Uma espécie de mini auditório, né? É, Já que tinha uma televisão grande e tinha e, e as cadeiras onde umas é que a gente cadeirinhas. se acomodou. Visitaram uma escola. Visitamos. Na verdade, foram dois espaços, uma escola. E de manhã a gente conseguiu visitar aí um espaço que para nós é como se fosse aqui em Passo Fundo, não sei se é o Prisma, Hum, mas um espaço onde é que os estudantes são recepcionados para que eles possam ir entendendo a rotina da Suíça. E que aqui vem uma curiosidade, né, que nos chamou muita atenção, que tem muitos brasileiros morando na É, Suíça. a gente Muitos. até encontrou uma brasileira lá. Isso, então nesse espaço que a gente foi no turno da manhã, é um espaço onde é que os pais levam os filhos pequenos, tão pequenininhos, acabamos de nos mudar para a Suíça, onde é que eu vou, quem que me ampara. Então tem esses espaços onde é que o pai ou a mãe ficam ali com o seu filho por 1 hora, 2 horas na semana, para que eles começam a interagir com a língua, interagir com outras crianças, então ir compreendendo um pouco como que acontece os cenários dentro da sala de aula, dos espaços de confraternização, de troca com os estudantes. Então, a gente primeiro iniciamos por esse espaço, que é um espaço onde eles também acabam alugando para a comunidade externa. Então, tem espaços E lá. também tem cursos lá de Isso. línguas, mandarim e árabe, eu acho que eles falaram pra gente. Então é um espaço assim múltiplo, né, que atende as famílias, mas que ao mesmo tempo acaba alugando esse espaço para um evento específico que tem. Então tem um grande auditório, espécie de auditório que é meio cozinha, um pouco de tudo junto, onde é que as pessoas podem vir utilizar esse espaço e é onde acontecem também as oficinas aí ao longo da semana. Eles têm um planejamento
né? É semestral. E isso, um planejamento que eles fazem semestral e eles cumprem aquilo rigorosamente, então com as atividades que acontecem dentro desse espaço. E aí no turno da tarde que a gente acabou visitando aí uma escola pública lá de Genebra. Todas as escolas são públicas lá em Genebra também. Todas são E públicas? Esse é um fato interessante, né? Uhum. Todas elas são públicas. Muito bom. Visitaram então escolas, restaurantes, museus também? museus, muitos Museus. museus. Quais que vocês destacam? O Museu da Cruz Vermelha e o Museu de Ciências, eu acho. É, que são Que foi, dois. assim, eu achei, na minha opinião, foram os mais legais e que a gente pôde interagir mais dentro deles. No Museu de Ciências, a gente pôde até ver experiências em ação. Isso. Tinha muitas experiências de física, né? Que a gente podia colocar ali E tinha em também prática. tinha balanças que dava pra você ver seu peso na Terra, na Lua, em Marte, Plutão. Foi bem Olha legal. só, que bacana. E fora desse E museu, também Isa, o que que tinha lá fora do museu que a gente nos chamou a atenção? tinha tipo um telefone sem fio, que tem um, um formato de cada lado, e se tu fala de um lado, do outro lado se escuta. É como se fosse uma meia-lua, né, em Aham. cada lado aí. Eu não sei explicar pra mim. É, e aí tinha essa interação, e aí os estudantes foram para lá interagir um pouquinho, né, para ver o que que realmente acontecia. E aí ainda o professor Gustavo, né, que estava junto conosco do município, foi lá, explicou um pouco para os estudantes o porquê que acontecia, né, e por que O fenômeno. É, isso, e por que que tinha que estar exatamente naquela posição para poder escutar o que o que outro. tinha que estar um do lado do outro, porque Isso, reflete som e passa direto pro outro. é isso aí. Restaurantes, museus, escolas, prefeitura, teve o parlamento também, é isso? Sim. Teve, o parlamento Parlamento foi suíço, né? isso, foi em Berna. Nossa, foi um momento histórico, eu acho, para mim muito marcante. Poder entrar lá dentro, né, sermos recebidos aí hã, com toda uma estrutura onde nos levaram a espaços de Reunião. votação, de reunião. Eles trouxeram muito a questão da população ser pertencente a esse espaço. Então, tem a comunidade que vem votar, então eles querem as coisas, mas eles votam também. Então, eles também são participantes daquilo que eles estão solicitando. Então, a gente conseguiu visitar aí 3 salas, né? Onde a gente entrou, eles explicaram, e o parlamento é belíssimo, tanto fora quanto dentro. É um espaço, assim, que não existe uma fotografia que consiga retratar tudo que é possível ver lá dentro, porque é muito lindo mesmo. Muito bom. E Embaixada Brasileira Fomos também, também? fomos muito bem recebidos lá na embaixada, né, com o cônsul, enfim, tinha uma equipe muito grande lá nos recebendo, né, responsáveis aí por comunicação, por interação, e aí eles explicaram para nós um pouquinho, né, Isa, o que Sim. que a embaixada significa dentro da Suíça, qual que é a função dela para quem chega, se nós fôssemos, né, perder o nosso passaporte, se algo acontecesse, que nós também Era lá. pudéssemos procurar Manda lá. eles lá. Isso aí. Fomos muito bem recebidos e nesse momento os estudantes falaram brevemente assim pro cônsul o que que eles estavam fazendo lá, qual que era o movimento que eles estariam fazendo na Suíça, né. Então a gente conseguiu dar um feedback para ele rapidinho Uhum. aí do que estaria acontecendo também. Restaurantes, museus, escolas, a parte política, né? Prefeitura, o parlamento, a embaixada. O que mais faltou? O que que vocês visitaram? Parques? Parques, tem uns Parque, parques vários parques. lindíssimos, né. Conta aquele que você gostou, Isa. Eu gostei, acho que o que eu mais gostei, que foi o que a gente mais foi também, foi o parque, eu não sei falar muito bem, que é Parque dos Bastiões, eu acho que é. Bastiões, isso aí. Uhum. Que lá tem um muro com os É protestantes isso, da Reforma Protestante. e também os jogos de xadrez gigantes. E também foi um dos primeiros jardins botânicos de Genebra. Isso aí. É, onde vocês tiraram uma foto segurando uma cadeira? Estava meio sem perna. Foi na frente da ONU lá. Ah, Isso. teve também essa. Vocês estão escondendo o jogo. Precisa falar mais aí. Que foram até a ONU. A gente foi na frente da ONU, que no dia a gente não pôde entrar, por causa que estava acontecendo um evento lá. Opa, Mas a gente foi lá na frente, vimos a ONU lá. Isso, e até o nosso próprio guia que estava junto conosco ali, ele explicou para nós o significado da cadeira, né? Que a cadeira foi construída e colocada naquela praça aí em frente à ONU, depois foi removida e voltou a ser destinado o espaço dela ali na frente pelo simbolismo que ela tem.
né. Então, aquela cadeira retrata aí, e sem uma perna, Vítimas, né, né, retratando as vítimas que pisavam nas minas, nas minas. e aí acabavam perdendo aí um membro inferior, né. Então, aquela cadeira ela tá simbolizando aí um ato histórico, né, retratando aí essas pessoas que acabaram, perdendo aí um dos seus E membros. também lá naquela praça tem muitas manifestações pacíficas que ocorrem quase todo dia, o nosso guia diz. Uhum. E teve um dia que a gente passou lá na frente e estava correndo uma Isso. Uhum. você acredita? É, a gente não chegou perto, mas eles montaram a Não barraquinha lá e estava acontecendo uma manifestação, mas eles retratam muito, né, que existem manifestações, mas que são todas manifestações pacíficas. Então, para que eles possam levar, né, o que está incomodando eles, mas de forma que não agrida ninguém, né. Então demonstrar o que precisa, ter um olhar especial, mas sem agredir ninguém, sem ter violência, né. Então foi um momento bem marcante para nós também. Muito bom. Entre essas visitas todas, também me contaram que vocês visitaram a PH. É Uau, verdade? é verdade, É? visitamos sim. E que oportunidade linda, né. Nós passofundenses, né, hã, Deu um orgulho, não deu? deu, Ah, eu deu, imagino. com certeza, né. Irmãs aí da BH aqui, né, Que podemos somos, né? conhecer a É. BH aqui no Brasil e poder botar o pezinho da BH lá na Suíça, né, então foi algo muito marcante para nós, né. Então, conseguimos, né, fizemos essa visita então, a BH que fica aí entre Genebra e Berna, então foi o dia que a gente foi para Berna, que é a capital da Suíça, e a gente passou na BH, conhecer um pouquinho do espaço que é lá, e qual que é a forma de trabalho deles lá. E conta aí qual que é a novidade da BH lá da Suíça, Isa. Opa, Eles tem trabalham novidade? eles trabalham com que tipo de biodiesel? Qual que é a matéria-prima Ah, que eles usam? eles usam óleo que vem da cozinha das pessoas. Então, porque lá na Suíça tem uma lei que obriga as pessoas que elas não podem jogar o óleo delas fora. Uhum. Eles têm que levar para algum ponto de coleta, que vai recolher esse óleo e vai distribuir para alguma empresa. E essas empresas entregam para a BH e eles utilizam esse óleo para produzir o biodiesel. Depois de ser limpo e Passar pelo processo sim, todo Isso, e aí a gente teve essa oportunidade de entrar dentro da empresa, conhecer todo o processo, onde é que ver a as bombonas usina. ficam adequadas, ver onde é que esse óleo vai ser né, introduzido nas bombonas grandonas. Então, todo o processo como um todo. Foi muito, muito interessante mesmo. E foi mais gratificante ainda poder fazer uma foto lá na frente, né, da BH com a equipe que nos recebeu e que nos receberam muito bem lá, né, os estudantes com muitas perguntas. Acho que eles devem estar ainda hoje um pouco zonzos, assim, de tantas perguntas que os estudantes acabaram fazendo para eles, dessas inquietações, por que que isso acontece, né? Então, entender um pouquinho. E foi um momento onde deu um estralo, né? Para que a gente possa pensar também, por que que nós aqui no Brasil, por que que nós aqui em Passo Fundo não podemos fazer movimentos em prol disso, né? O nosso óleo de cozinha é utilizado, a gente usa, o que que a gente faz com o nosso óleo de cozinha? Então, foi momentos onde todos foram meio que desacomodados, né? Pela fala do pessoal que acabou nos recebendo lá. ainda tem muito espaço, né, pra gente Tem caminhar nesse sentido. bastante. Eh, Foi difícil voltar? Vocês estão falando tanta coisa boa aí, eu fico imaginando como é que foi a volta, ou foi fácil voltar, como é que foi? Acho que a gente fica um pouco de saudade, né, É? mas a gente sente mais saudade de casa, né, não adianta. É bom estar fora, é bom conviver com todas essas possibilidades múltiplas, né, mas estar de volta, estar aqui no Iena, Isa, é algo assim que acalma o nosso coração também, e faz com que a saudade fique um pouco mais leve aí, e que a gente possa revisitar nossas fotografias, conversar, com os estudantes, com as famílias, com quem foi junto na missão, porque acho que aqui fica uma lição muito importante para nós. Nós fomos para lá de um jeito e voltamos de outro. Porque a gente constituiu uma grande família nesses 10 dias entre viagens, né, deslocamento aí, com essas pessoas que são de mundos diferentes e que agora a gente entendeu que são de mundos muito parecidos com os nossos, né, que também têm desejos, que também têm, os seus, empecilhos lá e que trabalham e que lutam para poder alcançar. Então acho que foi uma aprendizagem muito grande, assim, que a gente teve nessa troca com professores, com pais, com estudantes, as risadas que nós dávamos, né, entre uma ida e outra, quando nós tínhamos que pegar o metrô,
né, que nós Sim. não falamos sobre isso do transporte público, o quanto que isso foi diferente, que nós não precisávamos mostrar passaginha, né? Nós tínhamos o nosso ticket dentro da mochila e nós entrávamos e saíamos uma, duas, três vezes por dia e ninguém nos parávamos, né? Então, que bacana que foi esses movimentos que a gente foi fazendo e dando risada, corre, não perde, não vamos perder o metrô, daí um ficou numa estação, daí volta a buscar. Então, foram momentos assim de muita de muito companheirismo que a gente conseguiu desenvolver aí com esse grupo que foi Você sabe conosco. que a gente está preparando a viagem para São Paulo, né? Dos nossos Sei. estudantes do ensino médio, já tem um grupo aí de bem bacana de inscritos, mais de 20 estudantes, e eu já estou desenhando esse processo dentro do metrô, pensando para que ninguém fique na É, estação, né? lá nós até tínhamos um combinado, né? Então a Denise ficava na frente, o Adriano no meio, o E o Júlio Júlio atrás, então sempre tinha três suportes aí. Se um vai, o outro fica, mas em todos os momentos que a gente pegou o metrô, uma vez só que acabou ficando um pessoal Ficou para lá. trás. Ah, É, aham. sua mãe foi também. sim, Qual que é o nome dela mesmo? Daniela. Daniela, ela gostou? Gostou bastante. Muito bem. Acabou passando no início, eu deveria ter perguntado, mas acho que vale ainda. Como é que foi a tua escolha para participar dessa viagem? Como é que foi o processo de escolha para chegar em você? Bom, a escolha, a seleção de alunos, isso? Isso. Até, A seleção, a sua escolha, isso. levar em conta a média dos 2 trimestres, porque foi feita a escolha no último trimestre, Ainda do ano passado, isso, do ano passado. tá? Daí pegaram a média entre o primeiro e o segundo trimestre, Tá. depois a nota individual no FESTIAS, que é, Que é o Festival de que é Tecnologia e Inovação, que E nós temos aqui no IE. sustentabilidade. Isso. e também, e no final tivemos que gravar um vídeo mostrando argumentos porque a gente deveria ser os escolhidos para Para ser os escolhidos participar. para viagem. Esse foi o processo, então, Sim. da escolha para que você nos representasse nessa viagem tão bacana, né? Sim. Muito bom. Estamos caminhando para o final e quem está aqui conosco está curioso para saber o que mais marcou na sua viagem, Isa. Hum, O que Foi, mais te marcou aí? O que vai ficar no seu coração aí para sempre? foi muita coisa muito boa, né? Mas Imagino. acho que andar de avião, principalmente, porque foi a primeira vez que eu andei de avião e foi uma experiência muito boa, foi muito tranquilo andar de avião. E também subir na montanha com neve, né? Ah, isso é muito bacana, né? Porque quase nunca a gente vai ver neve aqui no Brasil, é bem difícil. E eu acho que foi muito legal poder ter essas experiências. Muito bom. Professor Ariane, o que mais te marcou? Nossa, é difícil, né, Isa, relatar aí o que mais me marcou. Mas acho que o fato é a experiência, é a vivência que foi oportunizada a esses estudantes, a essas famílias, a esses professores que foram juntos. Acho que é a vivência real, o botar a mão na massa, o enxergar, o ver a cultura. E duas coisas que me chamou muito, muita atenção nesse processo como um todo, que eles levam muito a sério. O silêncio e a pontualidade. Então são duas coisas assim que me marcaram. Vamos chegar um pouco uns minutinhos antes. Não, é pontual. Não é nem antes nem depois. Então é algo que chama atenção, né? Porque nós sempre, um minutinho depois. Eles não, é pontualidade. E o silêncio é algo assim que nos choca, porque mesmo no dia que a gente passou a tarde inteira dentro de uma escola, o silêncio pairava. Então, os estudantes estavam lá, as coisas estavam acontecendo, mas o silêncio estava ali. Tu caminhava na rua, nós Depois das brasileiros que dávamos 7, não. risada, né? É. E Mas depois os das outros 7 não. eles também já não saem mais de casa, né? Não saem pra. É, eles têm culturas É, diferentes, né? Que nós aqui, a gente acaba saindo depois das 7, e eles têm a sexta e o sábado para isso. Os outros dias eles saem do e o trabalho domingo. e vão para casa, né? Então é um momento diferente aí deles. Então acho que são essas experiências que a gente pôde
ter o contato, né, experimentar junto com eles, entender o que que acontece. Uma curiosidade bem importante que lá em Genebra também, os mercados não abrem no domingo, então as lojas não abrem, que aqui em Passo Fundo a gente tem o costume, né, de ir no Hum. mercado no domingo, então é muito mais cômodo. E lá não, então lá No as famílias domingo precisam se organizar para, né. no domingo é mais fast food, só essas coisas, assim, mais Isso, os restaurantes maiores também acabam ficando fechados, sim. porque a própria população aí da cidade acaba se deslocando para outros espaços que ficam muito próximos, né. Então, A são turma essas experiências que que me que marcaram e marcaram. que quero compartilhar aí com muitos estudantes, professores, que a gente fica conversando aí pelos corredores aqui do IE. A turma da produção tinha pedido aqui, colocado como sugestão de pergunta, quais seriam os conselhos que vocês dariam para quem está pensando em viajar para a Suíça. Acho que já deram 3 aqui, né, faça É, silêncio, né, respeite o horário. respeite o horário e compre o que tem que comprar Antes antes do do domingo. domingo, né, Antes do domingo e antes das 7, porque lá fecha tudo às 7 horas. às 7 horas. 7 horas da Mas noite. também bom lembrar de levar bastante roupa, porque lá é bastante frio. É muito frio? Sim, Nós acho que estávamos numa época de primavera, né, estava e mais era frio. quentinho Aham. e estava frio ainda. Então, planejar também a Mas estação do ano que mas eu vai vi ir, né. fotos de vocês tudo de camiseta, passando lá pela rua. Mas esse foi o primeiro dia que nós chegamos, Ah, foi foi só algo um foi algo atípico que aconteceu. Então, até mesmo o próprio guia comentou assim: "Nossa, vocês pegaram um dia para começar, Maravilhoso. para começar a integrar, assim, e se acostumando devagarinho com o friozinho de Genebra". Mas os É, outros dias e fez foi abaixando devagarinho, né. No último dia foi o dia mais mais frio, que frio. foi no domingo. É. E na segunda de Na manhã, quando a segunda gente saiu estava para ir para meio o aeroporto, também tinha um vento muito frio. sim, passava Foi muito legal, isso aí. muito bom, muito bom. Chegamos ao fim desse nosso primeiro programa do IECast, um programa que vai ter continuidades. A gente quer que esse espaço aqui sirva para isso, para a gente conversar, relatar um pouco das nossas experiências, histórias, perspectivas sobre educação. E que bom que esse primeiro encontro foi com vocês, Que bom. falando da Suíça, da experiência que vocês tiveram. Mais alguma coisa que eu acabei não perguntando aqui que vocês queiram falar, Acho que não, acho que além do temos tchau? muita coisa para falar, né. Então acho que aqui é um pontapé inicial, mas que a gente possa aí continuar, né, Isa, conversando com os estudantes, com os colegas, com os professores e trazendo um pouco dessa vivência que a gente sim, teve lá, que acho que é algo ímpar e que nós queremos sim compartilhar com as pessoas, compartilhar com a comunidade escolar, que os pais possam vir nos procurar para conversar, para nos questionar, que nós estamos aí à disposição para motivar mais estudantes aí a vivenciarem experiências como essa. Isso aí, que seja só o começo, né? Que seja só Exatamente, o começo. exatamente. Isa, obrigado. obrigada. Seja bem-vinda ao nosso querido Brasil e que essa experiência que você teve aí fique marcada no seu coração e possa, como a professora Ariane colocou, né, refletir aí no seu dia a dia junto com os amigos aqui na escola. Professora Sim, Ariane, seja bem-vinda também. Obrigada. Que bom, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. E você que nos acompanhou até aqui, também obrigado. Até a próxima, até o nosso próximo encontro do IECast.